Cristo Jesus. Oh, queremos te ver, queremos ver a tua face, Jesus, Jesus. Queremos te ver, Jesus. Nos queima, Senhor, Jesus. Paz do Senhor. Vamos colocar de pé, por favor. Aleluia. Santo é o nosso Deus. Glorificado, exaltado é o Senhor, nosso Criador. Salmo de número 146, por favor. Versículo 1, Salmos de número 146, diz assim: Aleluia, louve, ó minha alma, o Senhor. Versículo 2 diz: Louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores. Louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Versículo 5: Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus, aquele que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Amém? Eu quero falar a respeito do primeiro versículo. Aleluia, louve, ó minha alma, ao Senhor. O salmista, nesse momento, ele parece que ele fala para ele mesmo. Nós sabemos que nós somos corpo, alma e espírito, e eu acredito que o espírito dele está gritando: alma, corpo, hoje nós vamos louvar ao Senhor. E é com esse entendimento, entendendo a importância, a grandeza, como isso é necessário para as nossas vidas, para a nossa caminhada, que você possa também falar: alma, louve ao Senhor com todo o teu entendimento, louve ao Senhor de todo o coração, louve ao Senhor com toda a intensidade. Aquilo que passou, passou, as coisas que aconteceram, aconteceram. Agora é um tempo que nós estamos aqui para desligar do resto e colocar totalmente na presença do nosso Deus. Amém? Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Assim como o salmista, queremos, ó Pai, declarar: a alma louve ao Senhor. Queremos render toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Entregamos esse tempo, esse culto, cada palavra, tudo que vai acontecer, Pai, que o Teu Espírito conduza, tudo. Consagramos, ó Pai, as nossas vidas, a nossa mente, Pai, que a nossa mente esteja focada ao Senhor, e que a Tua presença, Pai, venha encher esse ambiente, venha encher, Pai, essa igreja, esse lugar, esse altar, Pai, que possa jorrar como um rio, que possa fluir desse lugar, Pai, que a Tua presença possa ser derramada, Pai, sobre as nossas vidas. Pai, o Senhor não precisa de muito, Pai, o Senhor não precisa de muito, o Senhor precisa de corações que querem o Senhor. O Senhor só precisa de corações que estão dispostos a te louvar, a te adorar, Pai. Então, Pai, que o Senhor ache esses corações, quebrante o nosso coração, que o nosso louvor possa ser verdadeiro, intenso, cheio de gratidão e de amor ao Senhor. Receba, Pai, o culto, receba a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar a Ti, Senhor. Tudo que há em mim louve, ó minha alma louve, o fôlego se renda ao Senhor. Tudo que há em mim, ó minha alma louve ao nome
da música. O fôlego se renda a ti, Senhor, tudo que há em mim, tudo que há em mim louve, ó minha alma louve. Um fôlego se renda. Mais uma vez nós vamos repetir isso, tudo que há em mim, cante. Tudo que há em mim louve, ó minha alma louve. O fôlego se renda, Senhor. Eu derramarei meu coração como água ao Senhor. E então queimarei de tanta paixão que nada vai resistir dentro de mim. Oh, dentro de mim nada vai resistir. Tudo que há em mim, aleluia. Ó minha alma, o fôlego, o nosso fôlego se renda a ti, Senhor. Tudo que há em mim louve, ó minha alma louve. Um fôlego se renda, Senhor. Essa igreja canta, tudo que há em mim, tudo que há em mim louve, ó minha alma. O fôlego se renda ao Senhor. Tudo que há em mim louve, tudo que há em mim louve, ó minha alma louve. O fôlego se renda a ti, Senhor. E tudo que há em mim louve, ó minha alma louve. O fôlego se renda, Senhor. Pois tu és Deus e não há outro. A quem os anjos Se rendem e te adoram em glória, cantando. Santo, Tu és santo, Jesus. Santo, Pois tu és Deus e não há outro no céu. Não há a quem os anjos se rendem e te adoram, e te adoram em glória, cantando.
cantando santo, 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 cantando santo, santo, cantando santo, 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 pois tu és Deus e não há outro nos céus a quem os anjos se rendem e te adoram em glória, cantando santo, 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 cantando santo, 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 cantando santo, 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 tu és santo. Tu és santo e não tem ninguém que diga contra ti, Senhor, pois tu és santo, 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 pois tu és santo, 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 pois tu és santo, santo, santo. Pois tu és santo, santo, santo. Pois tu és santo, santo, santo. Pois tu és santo, 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 e não há outro nos céus a quem os anjos se rendem e te adoram, e te adoram em glória, cantando santo, santo, santo. Tu és santo, Senhor. Oh, Pai, não há outro nos céus, Pai, a quem os anjos, Pai, se prostram, Senhor Deus Pai, e te adoram, Jesus. Tu estás assentado ao trono e ao Cordeiro, e nós te entronizamos, Jesus, e não há ninguém que fale contra ti, não há ninguém que fale contra ti, Senhor, porque tu és o nosso Deus, tu és o Deus poderoso, aquele que tudo pode, e o grande eu sou, tu és, Jesus. Nós te adoramos, Senhor, nós colocamos o nosso coração derramado a Ti como água, Senhor Deus Pai, induzindo a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito a Te adorar, a Te engrandecer, Senhor Jesus, nessa noite. Nós te adoramos, Pai, nós te adoramos. Pode trocar, pode qualquer uma. Santo Senhor. Agita as águas paradas da minha alma, leva com teu rio e traz vida
tenho as palavras certas a dizer pra provocar-te a querer-me mais do que já me queres. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Invade a minha escuridão, aonde me escondo. Me abraça com seus braços, com tua paz, Senhor. Sabes quando me escondo, me alcanças quando fujo, Senhor. Vem encher minha alma de amor. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, Derrama o teu Espírito. o teu amor. O teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. O teu amor, e o teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Então vem, como prometestes, Derrama o teu Espírito. derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, Derrama o teu Espírito. então vem, Senhor, e toca em nós com teu Espírito, com teu Espírito. Vem e nos toca, Senhor Jesus. Enche-nos com teu Espírito. Agita, Senhor, os nossos corações. Agita, Senhor.
Agita, Senhor. Agita, Senhor. As águas paradas. Agita, Senhor. Agita, Senhor. As águas paradas do nosso coração. Agita, Senhor. Agita, Senhor. As águas paradas do nosso coração. Agita, Senhor. Oh, Pai, às vezes as águas estão paradas dentro de nós. Jesus, nos toca, Jesus. Toca no nosso coração, aonde procede as fontes da vida. Jesus, nós queremos agitar as águas paradas dentro de nós. Jesus, vem, Senhor, e nos atinge. Espírito Santo, vem, vem e nos atinge. Vem com teu fogo sobre nós. Com teu fogo sobre nós. Jesus, vem com teu fogo e nos agita, Senhor. Movimenta, Senhor, o nosso coração. Não queremos águas paradas. Não queremos águas paradas. Não queremos águas paradas. Nós queremos águas que fluem de ti. Nós queremos a tua água, Senhor, aquela que sacia a nossa sede. Jesus, Jesus, vem, Senhor, e aviva, Pai, aviva os nossos corações. Jesus, aviva os nossos corações. Enche, enche, enche esse ambiente e os nossos corações. Enche esse lugar. Te damos liberdade, que cai o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que cai o teu Espírito. Fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel.
aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel, aviva-nos. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Escrito em Joel, aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel, aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel, aviva-nos, aviva-nos. Aviva-nos, Senhor, que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. A terra clama, oh, a terra chama, 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 mas
agora, vem derrama do teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito. Oh, a terra chama, chama, mais uma vez queremos ver o céu descer. Aleluia, Santo. Obrigado, Jesus, por esses momentos na tua presença, Senhor. Tu és santo, tu és adorado, tu és exaltado, Senhor Jesus. Nós sabemos que o Senhor está nesse lugar, Senhor Jesus, protegendo o nosso coração, Senhor Jesus, movimentando as águas paradas, guardando Ele, Senhor. Nós guardamos Ele a Ti, Senhor. Nós guardamos Ele para Ti, Jesus. Queremos, Senhor Deus Pai, colocar o Teu nome no mais alto lugar, Senhor, porque não há ninguém maior que o Senhor, Pai. Não há ninguém maior que o Senhor, Jesus. Tu és o Deus do impossível, Tu és o Deus que tudo pode, e nós Te adoramos, Senhor Jesus. Não pelo que o Senhor pode dar, não esperando recompensa de Ti, Senhor, mas agradecendo porque um dia nós encontramos o Senhor, um dia o Senhor nos lavou com o Seu sangue, nos redimiu, Senhor Jesus. Com aquela cruz o Senhor nos deu vida. Imerecidamente nós temos vida eterna, Jesus, através de Ti. E isso já é o suficiente, Senhor Deus Pai, para a gente engrandecer o Teu nome, Senhor Jesus. Nós Te exaltamos nessa noite, colocamos o Senhor no mais alto lugar de adoração, Senhor. Te agradecemos por esses momentos na Tua presença, Jesus. Amém. Fica à vontade, queridos, traz seu dízimo, sua oferta. Vamos continuar adorando a Ele nessa noite. As crianças, culto abençoado. Estenda sua mão para cá, vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo de louvor, de adoração. Obrigado que essa casa é sua, a igreja é sua, esse altar é teu. O Senhor é o dono, o Senhor é o rei, o Senhor é que comanda tudo. Pai, com esse entendimento, nós entendemos que todo o direcionamento que o Senhor tem através da sua palavra vem do teu Espírito. E queremos, ó Pai, que o Senhor use teu filho como um vaso, como um canal a jorrar sobre as nossas vidas, ó Pai. Que a unção, a intrepidez, a ousadia, a sabedoria do céu esteja sobre a vida do pastor Lucas. E que ele seja a boca do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado.
Boa noite, queridos. Paz, amém? Glória a Deus pela sua vida. Mais uma vez eu gostaria de compartilhar algo que o Papai do Céu trouxe na minha vida e me fez pensar bastante e ficar remoendo e digerindo. E é sempre muito gostoso nós compartilharmos aquilo que a gente sabe, que a gente tem certeza que foi Deus que trouxe na nossa vida, amém? Amém. Queridos, a ministração de hoje, ela fala a respeito de nós desperdiçarmos a nossa vida. Pensa num medo, querido, de eu estar desperdiçando meu precioso tempo. Deus, Ele te colocou nesse planeta por um propósito muito definido. Os planos dele são infinitamente maiores do que aquilo que você pensa para você mesmo. Só que nós temos um período muito curto habitando nesse corpo temporário. A gente sempre reafirma aqui na igreja que você não é um corpo que possui uma alma e um espírito. Você é um espírito que está habitando temporariamente num corpo. Um corpo passageiro que vai para o pó, e você tem míseros 100 anos nessa terra. E esse período irrisório da sua existência, ele vai definir a sua eternidade. E nós estaremos todos ao lado de Jesus um dia. Amém? É para esses que eu quero falar. Se você ainda não tem uma vida reta diante de Deus, reveja seus conceitos, né? Conversa com alguém que tem mais experiência aqui, pergunta se ele se arrepende de seguir a Cristo. Você, aqui nessa casa, você tem todos os argumentos possíveis e imagináveis para que você se torne um cristão, um verdadeiro cristão. E na verdade, tirando a parte espiritual de lado, de você ser um cristão, o fato de você seguir os ensinamentos de Cristo, ele te faz um ser humano muito melhor. Então, do ponto de vista lógico, né, mesmo deixando a fé de lado, mesmo que nós deixássemos a espiritualidade de lado, a fé de lado, mesmo que nós deixássemos a eternidade de lado, o simples fato de você seguir os princípios que Jesus ensinou, te torna um ser humano muito melhor. Então, de todas as formas possíveis e imagináveis, você precisa seguir a Cristo, né? E eu não quero gastar tempo te convencendo a isso, porque se você está aqui, eu quero crer que você já busca uma vida reta diante de Deus, que você já se esforça para alcançar santidade, para ter intimidade com Cristo. Amém? Para esses que estão nesse grupo de seguidores de Cristo, que trilham pelo caminho estreito, para esses, eu tenho uma pergunta para te fazer. Será que você não está desperdiçando uma parte da sua vida, do seu precioso tempo aqui? E eu tive pensando muito mais nesse tema, depois que eu vi um vídeo, que nós vamos passar aqui, que provavelmente vocês todos já devem ter visto. Foi um vídeo que ficou muito famoso, que rodou todos os grupos de WhatsApp, mas eu quero revê-lo. Por favor, eu gostaria que você prestasse atenção, caso você não tenha visto. Se você viu, mais uma vez vamos refletir sobre isso, porque ele me deixou pensando por bastante tempo. Então, por favor. Wow. Did I get it close? Wow. That's good. That's really good. Now some of the, You got me. Yeah, me too.
good question. Going on. Rápido assim. Para você que está aí no fundo, que talvez você não tenha conseguido ler, a moça perguntou para o Jesus, para o que interpreta o Jesus no The Chosen: se um dia você estiver sentado tomando um cafezinho com Jesus, o que você perguntaria para ele? E a resposta do Jesus foi: como eu me saí? Eu pelo menos cheguei perto? E querido, essa é uma pergunta que eu vou fazer para Jesus. O dia que eu estiver sentado com Ele, eu vou ter que fazer essa pergunta. E aí, Jesus, como que eu fui? Eu cheguei perto de cumprir os planos que você tinha para mim? Eu consegui trilhar aquilo que você gostaria que eu trilhasse? E essa pergunta mexe comigo, porque recentemente uma pessoa me fez uma pergunta muito interessante, semelhante a essa. Na verdade, ele me perguntou: do que você tem medo? E, para a graça de Deus, eu sou muito curado em relação a medos. Eu não tenho medo de absolutamente nenhum animal, nenhum inseto. Eu não tenho medo do mato. Eu não tenho medo de ficar sozinho. Pelo contrário, muitas vezes eu gosto de ficar sozinho. Eu não tenho pânico de absolutamente nada. Eu não tenho medo de avião, nem de altura, nem da água. Então, eu consegui vencer os meus medos naturais. E eu louvo a Deus por isso. Então, quando ele me fez essa pergunta, do que você tem medo? Eu lembrei desse vídeo. Eu lembrei dessa situação, porque eu fiquei remoendo muito tempo nessa ocasião. E o meu medo, obviamente, é um dia estar diante de Deus e Ele mostrar para mim um monte de coisas que eu deveria ter feito e não fiz. Já pensou, Jesus chega para você e fala: poxa, Lucas, glória a Deus que você está aqui no céu, bem-vindo à eternidade, mas aquele seu amigo não está aqui, e os meus planos eram que você tivesse evangelizado a vida dele. Lembra do Pedrinho, que jogou bola com você por 20 anos? Então, ele não está entre nós. Pois é, Lucas, eu tinha uma ministração maravilhosa para você fazer, mas você não teve a disposição necessária para fazer. Talvez você não tenha estudado o suficiente para chegar onde eu queria que você chegasse. Talvez você não evangelizou as pessoas que eu gostaria que você tivesse evangelizado. Esse é um medo real da minha vida. E hoje, eu oro muito para Deus me direcionar, para Deus me mostrar o que eu devo fazer. E eu confesso, querido, que é difícil, porque muitas vezes a pergunta que você pode fazer para Deus é assim: Deus, você prefere que eu fique aqui em casa te louvando e te adorando? Ou você prefere que eu vá estudar um tema da Bíblia? Ou você prefere que eu vá na casa do Joãozinho para falar de Jesus para a vida dele, porque eu sei que ele está passando por um momento mau? Ou você deseja que eu vá na casa do Pedrinho, que ele precisa de receber uma doação financeira? Repare que são todas coisas maravilhosas, amém? Mas o que Deus prefere que você faça? Eu quero chegar nesse grau de intimidade que eu consiga ter clareza do que Deus deseja que eu faça naquele momento. Mas eu confesso que é difícil.
Mas eu quero compartilhar com vocês algo que não é difícil. Algo que faz parte da vida de todo cristão. Porque o que eu quero te motivar é para que você busque a Deus ao ponto de que Ele te mostre o que você deve fazer. Que você tenha intimidade suficiente para ouvir a voz e a direção dEle, para que Ele defina se é para você falar de Jesus para o Joãozinho ou para o Pedrinho. Qual que é solo fértil? Se você vai para a empresa A ou para a empresa B. Se você louva ou se você estuda. São coisas que Deus pode te entregar. E eu tenho certeza que se Deus te direciona para tudo na sua vida, você vai se tornar muito mais eficiente, tanto para as coisas do reino de Deus, quanto para a sua vida pessoal. Então, o desafio do cristão é conseguir ter essa sensibilidade de ouvir com clareza a voz de Deus. A gente, na nossa família, a gente sempre brinca que se fôssemos Pedro, nós andaríamos sobre a água, porque o difícil não é andar sobre a água, o difícil é ouvir Jesus falar, vem. Entendeu ou não? Meu irmão, se eu tivesse certeza que Jesus falasse para mim, Lucas, pula do prédio, eu ia de mergulhão. O desafio do crente é ouvir a voz de Cristo, falar, vem para a água, vai para a casa do João, vai louvar na igreja, vai estudar sobre honra, vai fazer uma pregação, um estudo sobre Natal. Transmita isso para a igreja, para o seu colega, para a sua família. Vai dar um abraço em tal pessoa. Esse é o desafio do cristão, é ouvir com clareza as orientações que Deus tem para você, porque então nós teremos muito mais assertividade para fazer essa pergunta para Jesus. E aí, Jesus, cheguei perto? Lucas, servo bom e fiel, tu foste fiel no pouco, sobre o mundo te colocarei, vem, entra no gozo do teu Senhor. Meu Deus do céu, que coisa mais linda, ouvir isso do próprio Deus. Um dia ouviremos, amém? Agora, esse é um dever de casa para você fazer sozinho, na sua casa, você e Deus. O que eu venho trazer aqui agora, a partir desse momento, é aquilo que é coletivo para todos nós. E com a graça de Deus, Ele deixou na Bíblia um monte de ensinamentos que nós podemos aplicar para a vida coletiva. Isso aqui vale para todos nós, o que está escrito na Bíblia, amém? E muitas vezes, esse beabá que eu quero trazer aqui, ele não é cumprido, sabe por quê? Porque é difícil, não é fácil não, querido. Tem muitas coisas que é o beabá do crente, que é o básico do básico dos princípios cristãos, que muitas vezes nós temos dificuldade de conseguir cumprir, de conseguir executar, de conseguir viver isso na nossa vida. E são ensinamentos do próprio Jesus, ensinamentos que todos vocês conhecem assim, muitas vezes, que vocês já leram, que vocês já ouviram inúmeras pregações, mas eu quero trazer de volta à memória algumas coisas que nós precisamos cumprir, porque sem essas, você jamais vai alcançar o nível de ouvir o que eu estava falando agora há pouco. Portanto, se nós não cumprirmos nem o que é coletivo para todos nós, como que você espera que Deus vai te dar instruções claras daquilo que é só para você? Então eu vou repetir, o nosso alvo é ouvir de Deus o que Ele tem específico para mim. Esse é meu alvo, é meu objetivo. É conseguir cumprir o que Ele deseja para a minha vida, específico para mim. Mas eu só vou alcançar esse ponto o dia que eu conseguir cumprir o básico. Como que você vai chegar num ponto de intimidade, de águas profundas, sem ter passado pelas águas dos tornozelos? Então eu quero trazer aqui à sua memória algumas coisas que são água de tornozelo, querido. Mas que se você não passar por esse tornozelo aqui, você não chega no joelho e você não nada em águas profundas.
como ouvir especificamente instruções claras do próprio Deus, se você não tiver antes o básico do que significa o cristianismo? Então eu trouxe aqui apenas alguns tópicos para que a gente relembre coisas que precisamos cumprir. Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora. Está falando de você. E eu comecei essa pregação falando que nós falaríamos sobre desperdiçar a vida. Se você não for sal, você está desperdiçando a sua vida. Sabe para que você serve? Para ser jogado fora. No reino de Deus a gente não tem serventia. E eu mesmo já fiz uma pregação falando sobre sal. Eu sou engenheiro de alimentos, eu trabalho com sal. O sal faz parte da minha vida e o sal tem um monte de característica maravilhosa. Mas o sal, ele dá sabor. O sal conserva. E o sal sozinho não serve para nada. Ou alguém aqui come sal puro. Agora, come um churrasco sem sal. Quando você come um churrasco, você fala, nossa, que delícia, que sal gostoso. Não. O sal, ele projeta o próximo. Então, querido, você precisa ser sal. Sal e luz. Você precisa trazer brilho para esse mundo, você precisa influenciar a vida de quem está ao teu redor, você precisa transmitir paz, você precisa transmitir o cristianismo para o mundo, senão você está desperdiçando a sua vida. Então, querido, se você passa o seu final de semana maratonando no Netflix, você está desperdiçando a sua vida, porque você poderia estar sendo sal na vida de alguém. Mas não, é uma preguiça medonha, que eu trabalhei tanto durante a semana, então eu mereço ficar com as pernas para cima, engordando no sofá. Esse é só o básico, querido. Mateus 5,20. A gente vai continuar descendo a Bíblia. Desperdiça a vida aqueles que vivem uma religião de fariseu. Às vezes dói a gente falar sobre fariseu, porque a gente olha fariseu como sendo o próprio demônio, mas vamos lembrar que os fariseus eram os religiosos da época. E olha só o que a Bíblia fala, porque vos digo, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Olha como é que é forte isso, querido. Sabe por quê? Porque os escribas e os fariseus, eles vinham mais na igreja do que você. Eles conheciam mais a Bíblia do que você conhece. Eles cumpriam todos os mandamentos mais do que você cumpre. Só que daí a Bíblia vai lá e fala assim, ó, jamais entrareis no reino do céu. Sabe por quê? Porque era uma justiça, querido, que não estava no coração. Era uma justiça que não tinha temor a Deus. Se nós não amarmos a Deus, não amarmos os nossos irmãos, se nós não formos sal e luz, se a nossa justiça não estiver relacionada com o próximo, a gente é um fariseu. Então eu olho para mim, e eu temo, eu sempre me preocupo para que eu não me torne um fariseu. Um cristão que vem na igreja por hábito, por cultura, porque faz parte da minha cultura vir na igreja. Todo domingo você vai me ver na igreja. Eu jamais vou faltar de um culto. Agora, se isso transforma-se num hábito, numa cultura da minha vida, numa simples regra de tarefa de que eu tenho que vir no domingo, e eu esqueço o mais importante, que é ter relacionamento com Deus, com Cristo, então
eu não estou longe do que eram essas pessoas. E quantos cristãos não acham que precisam vir num culto para pagar o dever de vir na igreja uma vez por semana? Ponto. Segunda-feira, vida que segue. Isso não é ser cristão, querido. Cristão é todo dia. Amém? Mateus 5:29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos seus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Olha só, misericórdia. Desperdiçam a vida aqueles que se recusam a lidar seriamente com o pecado. Quantas vezes nós não vemos cristãos flertando com o pecado? Ele ama Jesus, ele ama a igreja, mas ele não leva a sério aquele pecadinho que ele conduz. A Bíblia aqui, ela está falando para você arrancar o teu olho se ele te faz pecar. Vamos trazer para uma realidade mais próxima da nossa vida. Querido, às vezes você tem um amigo que te faz pecar. Arranca-o da sua vida. Às vezes você tem uma empresa, um parceiro, um fornecedor, um cliente que te faz pecar. Arranca-o da sua vida. Ah, o meu patrão me faz pecar. Arranca-o da sua vida. Ou você está mudando, ou você está escolhendo. Eu nunca esqueci essa frase. Aquilo que te incomoda, aquilo que te faz mal, em tudo na sua vida, ou você está mudando, ou você escolheu. Leve a sério as coisas que te afastam do seu Cristo, senão você está desperdiçando a sua vida. Você está desperdiçando a sua vida. Mateus 6, versículo 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Pode passar. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Amém. Glória a Deus. Querido, hoje faz parte do mundo corporativo. Todas as empresas se sentem na obrigação de ajudarem socialmente alguém, porque se ela não ajudar, ela vai ser cobrada. Ela tem vergonha de não ajudar. E muitas vezes isso se transporta para a nossa vida. Quantas vezes a gente não quer colocar no Instagram o bem que você está fazendo para o coitado? Quantas vezes a gente não vê as pessoas dando sopinha debaixo da ponte? Glória a Deus, eu quero que você dê sopinha debaixo da ponte. É legal, amém, vai lá falar de Jesus para aqueles. Agora, uma coisa é você levar sopa debaixo da ponte, porque você está preocupado com aquela vida e você quer que ela vá para o céu. A outra coisa é você levar sopinha debaixo da ponte para fazer uma foto no Instagram para mostrar como que você é bonzinho e solidário. A sua recompensa você já recebeu. Deus não tem nada com isso. Queridos, é importante demais a gente ajudar o próximo, tá bom? Por favor, entenda e tenha maturidade.
faz parte da cultura de Deus, faz parte da cultura dessa igreja, ajudar pessoas. Você nem sabe as pessoas que são ajudadas por essa igreja, mas eu te garanto, tem bastante. Sabe por quê, querido? Porque você não precisa saber. O bem que essa mão faz, essa não precisa ficar sabendo. Aliás, essa mão não faz bem para os outros, é só essa que faz, né? Só a direita, a mão esquerda só faz mal para os outros, misericórdia. Brincadeira, gente, pelo amor de Deus. Brincadeira é. Portanto, amados, façamos o bem, mas façamos o bem pensando na salvação daquela alma, porque muito mais importante do que entregar sopa, é entregar Cristo. Quando a pessoa recebe Cristo, ela tem a vida transformada de inúmeras formas, e é isso que a gente precisa fazer, amém? Não desperdice a sua vida querendo se mostrar um bom samaritano, não, a gente precisa ser cristão verdadeiro, senão a gente é fariseu, senão a nossa justiça é semelhante à dos fariseus, que tocam trombetas para que todos vejam ele dando esmola. Hoje em dia não existe mais a trombeta, existe o Instagram. Então, cuide do seu coração, para que você seja uma pessoa boa, mas uma pessoa boa de verdade. Amém? Desperdiçam a vida quem acumulam riquezas, querido. Olha só como é difícil isso. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico para com Deus, é louco. A única vez que a Bíblia menciona, ela te chama de louco, é quando você quer juntar apenas tesouros nessa terra. Isso está em Lucas 12:21, por favor, vamos ler, vale a pena. Lucas 12:21. Assim é o quem tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Não está aí, mas em algum lugar da Bíblia está escrito louco. Sabe por quê, querido? Porque a sua vida são míseros 100 anos, e eu não sou contra você ser um multimilionário, não. Eu oro para que você seja uma pessoa absurdamente rica e poderosa nessa terra, amém? Mas a única vez que a Bíblia compara Deus com outro Deus, é o dinheiro. A Bíblia nunca comparou Deus com Satanás. Não, queridos, Deus é criador, Satanás é criatura. Agora, o dinheiro, muitas vezes, toma no nosso coração o lugar que é de Deus. E se você servir ao dinheiro, ele se torna o seu Deus. Lucas 12:20, bateu na trave, eu falei 21, né? Lucas 12:20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E daí entra o 21. Querido, não seja louco, não desperdice a sua vida correndo atrás de dinheiro. Ah, pastor Lucas, não é para trabalhar. É para trabalhar sim, querido. Eu trabalho muito. Mas eu não deixo o dinheiro tomar conta do lugar do meu Deus de forma alguma. Eu tomo muito cuidado. E eu aprendi uma coisa maravilhosa. A melhor forma de você não se tornar um avarento é doando. Sabe por quê? Porque quando você deseja no seu coração acumular riquezas, você tem lá uma meta. Eu quero chegar em R$1 milhão.
Então você não doa nada para ninguém, porque você tem a sua meta de chegar em R$1 milhão. Só que quando você atinge a sua meta, sobe a meta. Ah não, agora minha meta são 3. Então você continua não doando nada. Por quê? Porque a sua meta ainda não foi alcançada. E assim diz a Bíblia que quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Olha só como é que a Bíblia é fenomenal. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Então, uma regrinha básica é que quanto mais você tem, mais você doa. Quanto mais você tem, maior o percentual da sua doação para os irmãos, para o reino, para Deus. Deixa Deus te usar, irmão. Deixa Deus te usar. Porque quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Então, uma regrinha básica para você não deixar que o seu coração se torne avarento. Quanto mais você tem, maior o percentual da sua doação. É lindo isso. Amém? Então, não desperdice a sua vida acumulando riquezas, querido. Isso é loucura. É loucura. Sua vida é passageira. Você vai para o céu. E tudo que você tem vai virar pó. A casa que você mora, daqui 100 anos, ninguém vai lembrar do teu nome. As pessoas que vão morar na sua casa não vão ter um retrato seu e das suas conquistas. Não vão. O seu nome vai sumir no tempo. Você não lembra o nome do seu tataravô. Então, querido, esquece. Acumule tesouros no céu. Amém? Senão você está desperdiçando a vida. E vamos lembrar que eu estou falando de coisas comuns que valem para todas nós, amém? Isso é apenas o básico, é o beabá do crente. Sem isso, você jamais vai alcançar o próximo nível. Jamais. Desperdiça a vida todo aquele que não dá bom fruto. Mateus 7,19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no forno. Querido, no fogo. A idade está chegando, vou ter que ler por aqui mesmo. Não tem como aumentar a letrinha daquela TV? Querido, misericórdia. A gente sempre fala de fruto. Eu acho que na minha última pregação eu falei sobre fruto. Sobre fruto e resultado. Querido, fruto é aquilo que você faz para o próximo. A árvore, ela dá o fruto para outro, não é para si mesmo. A árvore, ela gera fruto para o outro. O sal, ele dá sabor para o outro. A luz ilumina o outro. Então, se você não der fruto, você é lançado no forno, sabe? De nada valeu você vir na igreja, de nada valeu você juntar as suas riquezas. Nós precisamos buscar os frutos do Espírito, sabe? Depois você vai lá ler Gálatas 5, e se esforce para ser tudo aquilo que Deus deseja que você seja. Porque aquilo é coletivo, aquilo vale para mim e vale para você. O domínio próprio é algo que você precisa ter. Se você não tem, faça jejum, querido. Quem controla o garfo, controla tudo. Quando você passa fome, quando o seu espírito domina sobre o seu corpo, seu espírito fala assim, corpo, você não vai comer. E você segue esse propósito, o seu espírito se fortalece muito mais do que o corpo, e você não vai perder a sua calma, você não vai sair da bênção, você não vai perder o seu domínio próprio por causa de qualquer besteira, querido. Sabe por quê? Porque você está dominando o seu corpo, você está passando fome. Eu estou passando fome, estou há dias sem comer. Você acha que eu vou perder a minha bênção por causa de um chato que não me atendeu na fila? Não, você não vai perder o seu domínio próprio. Você não vai perder sua paciência. Você vai ter respeito, você vai ter amor, você vai ter mansidão. Então a gente precisa dar fruto. A gente precisa ser sal, a gente precisa ser luz, porque senão você não está cumprindo o beabá.
Ou você acha que Deus vai te dar instruções claras do que você precisa fazer na sua empresa, no seu trabalho, no seu casamento, com o seu filho, com o seu amigo, se você não está cumprindo nem o beabá? Como que você quer instruções claras do seu Deus, se você não consegue fazer nada disso que eu estou falando? E eu volto a dizer, isso é o beabá, mas não é fácil. O caminho é estreito. O caminho é estreito, querido. Desperdiça a vida aqueles que vivem uma religião de poder, de reteté, mas que não tem caráter. Por favor, Mateus 7:22. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônio? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Querido, sabe o que é isso? É viver uma religião sem ter caráter. É viver uma religião sem ter caráter, sem levar o pecado a sério. Iniquidade é quando você vive algo errado todo dia e não muda. Porque pecado todos teremos. Ninguém aqui consegue viver sem pecado. É por isso que a gente toma santa ceia, para se redimir dos nossos pecados, para sermos lavados pelo sangue de Cristo. Mas a santa ceia, ela fala assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Por quê? Porque se você vive em iniquidade, não faz sentido você participar da ceia. Não faz sentido você tomar posse do sangue que foi derramado para você, se você continua cometendo o mesmo erro, o mesmo pecado. Se você não tem intenção de se livrar dessa vida. E daí, repare que aqui, Cristo não está falando para qualquer um, querido. Ele está falando para alguém que profetizou, para alguém que expeliu demônios, para alguém que fez milagres. Ele não está falando para o cara que faz iniquidade, que vai no prostíbulo toda noite. Ele não está falando para o bêbado do boteco, não. Ele está falando para alguém que estava na igreja profetizando, fazendo milagres. E infelizmente, eu conheço, já passou pela nossa vida pessoas que levanta a mão para o céu e balança a mãozinha assim, e o pezinho treme, dá pirueta, e aleluia, glória a Deus, e Joquebede, Moisés não vai morrer. Mas que lá fora vive uma vida torta. Então, o que adiantou ter uma vida de fogo, e pula, e dá volta, e dá pirueta? E, querido, eu não sou contra isso não, tá bom? Eu respeito de verdade, aqueles pastores que tem um monte, que gosta até de, Saulo, abraço, amo Saulo, é um homem santo, é um estilo. Agora, e se tivesse aquele estilo, e desse o mesmo grito, com a mesma entonação, com o mesmo entusiasmo, e vai lá e anima a galera, e dá piruleta, e bate o pé, mas lá fora da igreja tem uma vida torta? Desperdiçou a vida. Desperdiçou a vida, achando que era crente. Eu estou finalizando, querido, porque eu poderia ficar aqui falando do Sermão da Montanha inteiro, e mais quantas outras coisas. Mas o que eu quero te trazer para que você reflita é que você não vai alcançar a intimidade de ouvir o que Deus tem para falar especificamente para você, sem que você atenda os requisitos básicos que Jesus deixou na Bíblia. Os requisitos coletivos que servem para toda noiva de Cristo, para mim e para você. Então, alcancemos primeiro esse primeiro degrau, para então
suplicarmos a Deus a intimidade de ouvirmos instruções claras e específicas a nosso respeito particular. Amém? Por fim, não ouvir os ensinamentos do mestre, eu finalizo com a casa na areia. Mateus 7:26. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem que construiu a casa na areia. E veio os ventos, e veio a chuva, e bateu com ímpeto, e a casa desabou. O vento vem, as chuvas vêm. Eu não estou profetizando nada ruim na sua vida, mas um dia, alguém que você ama muito, vai morrer. É um dia triste, não é? Um dia, talvez, alguém que você ama muito, ou até mesmo você, pode ter um grave problema de saúde. Um dia, talvez, você tenha graves problemas financeiros, ou graves problemas no casamento, ou com o seu filho. A chuva vem. Aqueles que constroem a casa na rocha, eles ficam firmes. Eles passam. E quando a chuva vai embora, querido, o sol vem, o sol brilha. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então importa que a nossa casa esteja construída na rocha. Para a sua casa estar estabelecida na rocha, você precisa cumprir tudo isso que eu falei, e mais um monte de coisa. Então estude a Bíblia, e aprenda os princípios que você precisa caminhar para que a sua casa esteja na rocha. Porque não adianta nada você bater no peito e falar, a minha casa está na rocha, se você não cumpre aquilo que eu falei ali atrás. A forma de você construir a casa na rocha, de você ter uma vida sólida, é cumprindo os princípios que Jesus te ensinou. É a única forma. A única. Não tem outro caminho. Não tem como você falar assim, eu tenho fé em Deus, a minha casa está na rocha, e não faz nada do que Jesus ensinou. Você é um hipócrita se você faz isso. Então, são os nossos frutos que revelam a árvore que somos. São as nossas atitudes, o nosso posicionamento, as nossas decisões no dia a dia, que revelam se nós somos um cristão ou não. Ser cristão está totalmente relacionado com o seu caráter e não com a sua reputação. Eu já falei sobre isso em algum momento aqui. A reputação é tudo aquilo que as pessoas pensam que você é. Caráter é o que Cristo sabe que você é. Então preocupe-se em ter moral com o papai. Preocupe-se em estabelecer a sua vida na rocha. Amém? Fica de pé, eu quero orar com você. Eu quero te convidar, te motivar ao começo dessa ministração. Lembre-se muito bem da pergunta que foi feita para o Jesus. Se você estiver sentado com Cristo, o dia que você fizer essa pergunta para Ele, e aí papai, como que eu me saí? O que Ele vai responder de você? O desejo mais profundo do meu coração é chegar o mais próximo de cumprir os planos que Deus tem para a minha vida, de viver cada um deles. Mas para isso eu preciso ouvir a voz dEle com clareza. Eu preciso encontrar Jesus face a face, no secreto, no meu quarto.
E se eu tiver a graça de ouvir com clareza as instruções dele, eu tenho certeza que a minha vida vai ser muito eficiente. Eu tenho certeza que eu vou alcançar os planos, os propósitos do reino com muito mais facilidade. Tanto do reino, quanto da minha vida pessoal. Tudo fica mais fácil quando você está na direção e na vontade dele. Amém? Deus querido, Pai amado, eu coloco as nossas vidas diante de Ti, Deus. A sua noiva, Pai, aqui reunida, diante do Teu altar, nós Te clamamos, Deus, nos ajuda, Pai, a cumprirmos, Deus, os Seus princípios, os Seus propósitos, as Suas leis. Nós sabemos, Deus, que o Senhor tem planos maravilhosos para as nossas vidas, Pai. Nós sabemos que os Seus planos são perfeitos e que o Senhor tem infinitamente mais para nós do que nós pedimos ou pensamos, Pai. Nós sabemos, Deus, por isso queremos, Pai, queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós. E Te clamamos, Pai, em uma só voz, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor nos ajude, Deus, a trilharmos, Pai, cada um desses princípios, que o Senhor nos dê força, Deus, para sermos disciplinados no Seu reino, na Sua justiça, que o Senhor, Deus, nos dê inteligência, Deus, para memorizarmos, gravarmos, entendermos, Deus, tudo que o Senhor deixou registrado, Deus, para a Sua noiva, Pai. Nós queremos caminhar, Deus, diante da Sua palavra, que a Sua palavra seja luz para os nossos caminhos, para as nossas decisões, para tudo, Deus, que viermos a fazer, Pai. E por fim, Deus, eu Te clamo, em nome de Jesus, Pai, nos ensina, Deus, a alcançarmos a intimidade necessária para ouvir a Sua voz com clareza. Nos ensina, Deus, a estarmos, Deus, no Santo dos Santos, num lugar onde podemos Te consultar, Deus, num lugar onde podemos, Deus, entender a vontade do Seu coração. Em nome de Jesus, Pai, quero abençoar, Deus, cada vida aqui representada, cada família, Deus, em nome de Jesus, sê conosco, Pai. O Senhor é nosso Deus, a Ti nós dedicamos a nossa vida, Pai. Tudo que temos, tudo que somos, pertence a Ti. Nós Te amamos, Deus. O Senhor é o nosso Rei, é o nosso Deus, é o nosso único Senhor, Pai. A Ti toda a honra, toda a glória, louvor, exaltação. Nós Te amamos, Pai, em nome de Jesus. E quem concorda diz amém. Amém. Glória a Deus pela sua vida, querido. Deus te abençoe. Glória a Deus, né, queridos? Deus é bom, que você guarde essa palavra no seu coração. Quero dar alguns recados rápidos. Amanhã, sexta-feira, é feriado, nós temos uma reunião com toda a nossa liderança. Vamos passar tarde juntos, à noite, vamos ter um tempo de mesa. Queria que você estivesse orando por nós. Vamos estar fazendo todo o planejamento de 2025, orando por tudo aquilo que Deus quer para nós, para o próximo ano. Se você tiver alguma sugestão, quiser mandar alguma coisa no meu WhatsApp, não tem problema, você pode mandar. Mas amanhã é um dia que nós tiramos para estar junto como liderança, e eu sei que vai ser bênção. Sábado nós temos o culto dos jovens, uma expectativa para o Ative, que vai ser dia 30. Tem aí o Ative, queridos? Não sei se tem, né? 30 de novembro, 19 horas, vai ser num sábado. Quero muito que você venha participar. Vem líder dos jovens lá de Barretos, da nossa igreja sede, vai estar aqui ministrando junto com os nossos pastores dos jovens. Um tempo novo para esses jovens, para a nossa cidade, para a nossa igreja. Quero muito que você venha, sábado, dia 30. Domingo de manhã temos escola bíblica, às 9 horas da manhã. E à noite,
Quero trazer algo também que Deus tem ministrado muito comigo nesse tempo. Eu sei que vai ser bênção para nós em nome de Jesus. Amém? Lembra do final do ano. Nós já pedi para a mídia hoje já fazer toda a arte para nós já estarmos divulgando. Vai ser por meio digital, vai ser link. Então você vai ter que fazer a inscrição sua da sua casa. Quero muito que você venha participar. Tenho falado que o ano novo tem sido muito profético. Deus tem nos dado assim um direcionamento que ativa o próximo ano. Isso não é de agora. Então quero muito que você venha, porque é mais do que uma virada, é mais do que uma janta. É o recebimento de uma palavra profética para o nosso ano de 2025, e eu creio muito nisso em nome de Jesus. Amém? Pai, muito obrigado pelo culto, pela Tua palavra, obrigado por cada coração, por cada vida. Nos dê um final de semana abençoado, que toda a programação da Tua igreja, Senhor, seja direcionada pelo Teu Espírito, que os Teus anjos estejam nos guardando, nos livrando de todo mal, abençoando cada casa, família, cada coração, e que sejam dias incríveis na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, ótimo final de semana. Vão em paz, em nome de Jesus.